Pai do Senhor Jesus seja conosco. Oremos. Pai, te louvamos, engrandecemos e bendizemos o teu santo nome. Graças te damos, Senhor, por esta oportunidade que nos concede para meditarmos na tua santa palavra. Pai, por favor, conceda-nos entendimento desta palavra. Que esta palavra venha nos edificar e moldar espiritualmente, para que a nossa vida sirva para a honra, para a glória e para a adoração do teu santo nome. Em nome de Jesus oramos, de hoje para todo sempre. Amém. Eu sou o irmão Edson Guiongo. A palavra de hoje está em Daniel, capítulo de número 3, e começamos pelo versículo de número 15. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da guitarra, da harpa, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é. Mas se a não adorardes, sereis lançados na mesma hora, dentro do forno de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego, e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Amados irmãos, a palavra nos fala de Sadraque, Mesaque e Abidnego quando eles estavam na Babilônia. Eles serviam a Deus fielmente. Amados irmãos, a palavra nos fala que eles passaram por uma situação difícil, porque o rei Nabucodonosor ergueu uma estátua e ele propôs ou deu um decreto para que todos se prostrassem e adorassem aquela estátua. Só que Sadraque, Mesaque e Abidnego não obedeceram ao rei. Então, quando o rei foi notificado de que Sadraque, Mesaque e Abidnego não obedeceram o seu decreto, o rei chamou a eles à sua presença. E o rei os disse que caso eles estivessem preparados, eles podiam prostrar-se perante a estátua. Mas caso eles não se prostrassem perante a estátua, imediatamente eles seriam levados para a fornalha de fogo ardente. Amados irmãos, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam perante uma situação difícil, estavam perante uma situação complicada. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego preferiram guardar a sua fé, preferiram lembrar-se do seu Deus. E eles disseram ao rei Nabucodonosor que eles não se prostrariam diante da estátua e nem adorariam a estátua que ele levantou. Em algum momento, o rei Nabucodonosor lhes perguntou: mas que Deus vos pode livrar das minhas mãos? Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram que o Deus a quem eles serviam iria lhes livrar. Mas caso Deus a quem eles serviam não lhes livrasse, mesmo assim eles não serviriam a um outro Deus a não ser o Deus de Israel. Eis que a palavra nos diz que o rei Nabucodonosor se enfureceu e colocou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo. Amados irmãos, os homens que levaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego para a fornalha de fogo morreram por causa do fogo.
Sadraque, Mesaque e Abednego estavam dentro da fornalha. Quando o rei estava prestando atenção na fornalha, eis que o rei se espantou, porque o rei viu mais um homem dentro da fornalha, que juntamente com Sadraque, Mesaque e Abednego, os quatro passeavam na fornalha e estavam em bom estado. Eis que o rei se espantou, amados irmãos. Isto para dizer que seja qual for a situação que estivermos enfrentando em nossa vida, nós temos que nos lembrar de que Deus é presente. A situação difícil que enfrentamos agora, nós temos que nos lembrar de que Deus está presente. Nós temos que nos lembrar de que Deus está presente em nossa vida para nos sustentar e nos livrar, amados irmãos. Quando estivermos passando por uma dificuldade, Deus enviará mais um homem que é o seu anjo para vir nos livrar, assim como ele fez com Sadraque, com Mesaque e Abednego. E eis que, amados irmãos, depois do espanto do rei, o rei tirou a Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha e fez um decreto para que todo homem debaixo de seu reinado não blasfemasse contra o nome de Deus. Amados irmãos, toda dificuldade que nos aparece na vida, Deus permitiu. E se Deus permitiu essa dificuldade, tem um propósito para a exaltação do nome de Deus ou para o aperfeiçoamento da nossa fé. Perante essas situações, nós temos que nos lembrar de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não se deixaram consumir pelo perigo ou pela dificuldade. Eles exerceram a sua fé no seu Deus. Eles confiaram em Deus e através dessa fé em Deus, Deus se moveu. Deus agiu a favor da vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, a ponto de os livrar da fornalha de fogo. A palavra também nos fala de Daniel. Daniel passou por dificuldade por causa da inveja dos homens, depois do rei Dário o ter colocado como governador. Mas Daniel, mesmo sabendo que se ele continuasse a orar a Deus, a se prostrar a Deus, a adorar a Deus, ele seria colocado na cova dos leões. Daniel não deixou de orar. Daniel não deixou de buscar a Deus. Daniel continuou firme. Daniel ficou firme em seu Deus, amados irmãos. Eis que Daniel foi colocado na cova dos leões, mas perante essa situação, Daniel continuou orando a Deus. Mesmo em dificuldade, ele orou a Deus. E Deus, através da fé de Daniel, enviou um anjo. E esse anjo guardou a vida de Daniel para que os leões não o fizessem mal. Aleluia. Mas como é que nós vamos ficar firmes? Como é que nós vamos conseguir ficar firmes? Como é que nós vamos conseguir confiar no nosso Deus? Amados irmãos, Deus nos dá instrumentos infalíveis, que é a oração, que é a sua palavra, que é o jejum. É necessário que, assim como Daniel orava 3 vezes ao dia, é necessário que nós teremos tempo para falar com o nosso Deus. É necessário que nós consagremos a nossa vida a Deus através do jejum, para que na verdade possamos mortificar a nossa carne e assim o nosso espírito possa crescer. E com o nosso espírito crescido, amados irmãos, a nossa comunhão com Deus irá crescer e a presença de Deus, que é o seu Espírito em nossa vida, nos vai dar confiança a ficarmos firmes perante as dificuldades, nos vai dar força para suportarmos os momentos difíceis, nos vai mostrar o caminho. O Espírito Santo nos vai lembrar de que por mais que estejamos passando por esse momento difícil, Deus está presente, Deus está no controle de nossa vida. Amados irmãos, espero que esta palavra toque o vosso coração, que esta palavra de meditação fique retida em nosso coração, que esta palavra nos leve a nos lembrarmos de que nós temos um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Um Deus que livrou Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. O mesmo Deus nos vai livrar e nos pode livrar das dificuldades que hoje enfrentamos.
Pai, te louvamos, engrandecemos e bendizemos o teu nome. Muito agradecemos por esta palavra que nos concedeu, que esta palavra nos edifique e nos molde espiritualmente, que esta palavra nos leve a ter uma vida que glorifica e exalta o teu nome, independentemente da situação que estivermos enfrentando, em nome de Jesus. Amém.